Fala galera, vamos lá para a semana wildcard dos playoffs no retrovisor. E primeiro contar da minha experiência. Minha primeira vez no estádio para uma partida de playoffs. Eu fui lá em Tampa para ver o Dallas dar uma faxinada nos Buccaneers, né? E foi um jogo que rapidamente deu para ver que não ia ter jeito, né? Não ia ter reação. Por mais que Tampa e Brady tem um histórico de virar partidas, né? E como foi nos playoffs do ano passado, esse estava muito claro que não iria acontecer. E mais uma vez, como todo o campeonato, o Buccaneers não conseguiu engrenar seu ataque e dessa vez teve muita dificuldade na defesa. Então, o que eu queria mais, que era ver aquele clima de playoff, aquele clima, né, de empolgação, ele se transformou em tensão inicial e depois uma passividade, né, para ver o restante do jogo. Tinha um percentual mais ou menos grande, eu achei até que ia ser maior, de torcedor do Dallas, né? Tem muita gente aqui na Flórida que torce para os Cowboys, mas eles não eram tantos, mas eram bem barulhentos. Atrás de mim até tinha uns caras que falavam o jogo inteiro. Eles mandaram o Brady se aposentar pelo menos umas 55 vezes. E foi isso, no final, mas foi divertido, né? Tivemos alguns lances interessantes, tivemos aquela coisa maluca do kicker, né? dos Cowboys errando 4 extra points, e aí foi engraçado porque ele acertou o 15, o jogo já praticamente não valia mais nada, ele acertou o quinto, a torcida do Dallas comemorou como se fosse um gol de Copa do Mundo. Mas foi engraçado, valeu a pena, valeu o esforço de ir numa segunda-feira à noite lá, tendo que trabalhar na terça e tudo mais. Jogo relevante dos playoffs, eu fiquei com o único visitante que levou a vantagem, que foi o New York Giants, batendo os Vikings por 31-24. O jogo começou prometendo uma troca de pontos, né, grande, e que seria parelho, até foi, né? A defesa dos Vikings principalmente teve dificuldade no início do jogo, depois pegou um pouquinho o jeito, eles conseguiram parar ao menos o Justin Jefferson, cederam, né, para isso cederam outras coisas. Acabou que seu ataque teve números, mas não faltou pontos, né? Para a dificuldade defensiva, que eu já cantava essa pedra há um tempinho, eles precisavam de mais do que 24, né, para vencer esse jogo, e não deu, apesar dos esforços de alguns jogadores específicos. A zebra foi Jacksonville, não pelo resultado em si, mas pelo andamento do jogo, né? Os caras conseguiram virar uma partida em que o déficit de turnovers dele era 5, 4 interceptações e um fumble. E aí contaram com tudo, né, para poder chegar no placar de 31-30, uma melhora do seu time no segundo tempo e uma piora drástica dos Chargers, muita frustração e medo, né, que bateu no time de Los Angeles, e aquele lance do Bosa exemplifica muito essa frustração, né? Desperdiçar aí um jogo que a defesa, né, o Asante Samuel em específico, 3 vezes conseguiu interceptar o Lawrence, que mais uma vez mostrou que não se abala, né? Um jogador de muita confiança, senão também não teriam conseguido. O time que preocupa indo para essa semana divisional, eu vou colocar Buffalo, cara, porque Buffalo tinha que ter matado o Miami muito mais cedo do que resolveu a partida. E não é a primeira vez que a gente vê acontecer com esse time dos Bills em específico. Uma questão que tem que ser colocada, apesar de todo o talento e, né, tudo que ele faz em campo, esses turnovers do Josh Allen estão complicando, né? Dessa vez foram 2 interceptações e um fumble, às vezes na red zone. Então é algo que para a partida contra Cincinnati vão ter que dar um jeito, né? Isso não vai poder acontecer. Eu coloquei aqui como reencontro uma curiosidade dessa rodada, porque a gente teve 3 partidas que foram rematch de jogos de divisão, né? Confrontos entre rivais de divisão, que estavam se encontrando pela 3ª vez no campeonato. Isso, às vezes, bagunça um pouco as coisas, porque os times, né, adquirem
um hábito e uma leitura de tendências muito maior. Então você viu o Baltimore mover a bola melhor contra Cincinnati, né, do que tinha sido na partida passada. Você viu o Seattle tentando complicar a vida do São Francisco, que claramente é muito superior, né, e até o terceiro quarto era jogo. E também Miami e Buffalo, né, que é o jogo que mais exemplifica isso aqui. Miami com o terceiro quarterback, já tinha jogado bem lá em Buffalo da última vez com o Tua, dessa vez vendeu caríssimo a derrota. Coisas que acontecem quando são. Por isso que eu não gosto de enfrentar. Se eu fosse de um time, se pudesse tentar evitar um confronto de dentro da divisão, eu tentaria de qualquer jeito. A lesão que chamou a atenção de todo mundo foi o left tackle de Cincinnati, o Jonas Williams, né? Porque a ênfase dos Bengals na off-season era melhorar a proteção, melhorar a linha ofensiva, pelo que aconteceu nos playoffs passados. E agora os dois reforços principais, o La'el Collins e o Alex Capa, estão fora e ainda perderam o left tackle. Ou seja, isso vai estar na cabeça de todo mundo quando eles entrarem em campo lá em Buffalo, né? Ele não está totalmente descartado na partida, mas acho muito difícil que ele jogue. Vamos ver aí se o Burrow consegue manter o seu ritmo ofensivo dessa maneira. Bora então lá para os destaques. Ofensivo, eu acabei ficando com o Daniel Jones, né? Por quê? Uma mudança de percepção, né? A gente passa a olhar ele de uma outra forma a partir de agora, né? Dando mais crédito do que ele pode fazer na rodada que vem. Contra os Vikings ele completou 24 de 35 passes, 301 jardas, com média de 8.6, 2 touchdowns e principalmente 100 turnovers, né? Que era o calo dele. Ainda completou com 78 jardas corridas, muitas delas em momentos críticos, né, da partida, especialmente no segundo quarto, quando a defesa dos Vikings se acertou. Defensivamente fiquei com o linebacker de Buffalo, o Matt Milano, sempre um jogador eficiente, né? A gente nem sempre fala muito no nome dele, mas é muito eficiente. Ele teve 2 sacks nessa partida. Lembrando que o Buffalo não é um time de blitz, né? Ele teve 2 sacks mais um hit. Mas eles viram um caminho por ali para chegar no quarterback de Miami. Foram 10 tackles no total para o cara que é o líder da defesa dos Bills. Special Teams, o kicker dos Jaguars, né? O Patterson. Foi contratado durante o campeonato, acertou um chute só, na única tentativa que teve, mas foi para vencer o jogo, né? Alta pressão ali, com uma torcida nervosa que estava, ele acertou o chute de 36 jardas para virar o placar e dar a vaga nessa outra rodada. O calor eu fiquei com um guarde. Aí você vai falar, um guarde? É um guarde de São Francisco ainda. 4º round para completar, né? Spencer Burford, jogador físico que subiu junto com toda a linha de São Francisco. Então, por exemplificar essa subida de produção dessa unidade dos 49ers, está aí o Spencer Burford. E fechar, a jogada não podia ser outra, né? O retorno para touchdown, 98 jardas do fumble pelo Hubbard, mas eu quero destacar o lance que gerou isso tudo, que foi o bloqueio do Logan Wilson, o linebacker, quando o Huntley pulou. Ele parecia um jogador de vôlei, bloqueando o negócio com as 2 mãos, né? Foi lindo, lindo o lance todo. Valeu, galera! Bora para mais uma rodada de playoffs. Até mais!